tudo bem Porto Velho? Tudo bem Rondônia? Está no ar o programa do Fogaça. O programa de hoje eu estava aqui começando a gravar, daí minha neta Antonella quis vir aqui para aparecer, né Antonella? Tá? Queria porque queria ficar aqui, não sair daqui, a mãe dela tá do lado ali. E ela tentando, de qualquer jeito, ficar aqui e falar. O que você quer falar, Antonella? Fala pro vô, fala pro pessoal aí. Tchau, dá tchau pessoal. Tchau pessoal. Ela já tá indo nos braços da mãe dela. Tava lá com a mamãe, vai. E o programa de hoje já aí começa como estamos fazendo nos últimos 90 dias. Por esse momento de descontração aí. Nos últimos 90 dias aí estamos aí mostrando a realidade diária do coronavírus no estado de Rondônia, ou da Covid-19, aonde o povo rondoniense está aí sofrendo, o comércio com problemas, todas as pessoas de Rondônia estão com problema hoje devido à Covid-19. É um problema que vem atingindo quase todos os municípios de Rondônia. Vem aí hoje o boletim do dia 15 de junho, aponta aí 12.180 casos aí de Covid-19 no estado de Rondônia. Também aponta 4.394 casos de pessoas que conseguiram se recuperar. E um número alarmante aí de 332 pessoas que vieram a óbito. 332 rondonienses que vieram a óbito devido aí à Covid-19. Pacientes internados na rede pública estadual, 270, na rede particular ou privada, 86 pessoas. E na rede pública municipal, aí 35 pessoas. E um total de 391 pessoas internadas. A cada dia que vai passando, vai aumentando o número de pessoas internadas. Pacientes que fizeram testes, 42.652 pessoas. Aguardando o resultado do LACEN, 394 pessoas. Dos 12.180 casos confirmados de Covid-19 em Rondônia, estão nos seguintes municípios: Porto Velho, 7.643 casos confirmados em Porto Velho. Nas últimas 24 horas, 205 casos. Recuperados, pessoas já se livraram do vírus, 2.453 pessoas. Ariquemes, 749 pessoas infectadas pelo vírus, 19 pessoas nas últimas 24 horas e 484 pessoas que conseguiram vencer o vírus. Guajará-Mirim, 694 pessoas que foram infectadas pelo vírus. Nas últimas 24 horas tivemos 5 pessoas infectadas e curados 275 pessoas. São Miguel do Guaporé, 558 pessoas. Nas últimas 24 horas, 3 pessoas infectadas e lá tem 300 pessoas que já se curaram, já estão livres do vírus. Candeias do Jamari, 321 casos de Covid-19. Nas últimas 24 horas, 2 casos e 160 pessoas que foram curadas aí do Covid-19. Ji-Paraná, 297 pessoas infectadas, 8 nas últimas 24 horas e 74 pessoas que estão livres do vírus, estão curadas, estão recuperadas. Vilhena, 243 pessoas infectadas, 6 nas últimas 24 horas e 51 aí que já estão recuperados lá em Vilhena. Jaru, 237 pessoas, um novo infectado nas últimas 24 horas e 93 pessoas que já foram curadas do vírus. Cacoal, 177 pessoas aí que foram infectadas pelo vírus, 29 nas últimas 24 horas
e 89 pessoas que já estão curadas. Ouro Preto do Oeste, 120 pessoas infectadas pela Covid-19, nenhuma nas últimas 24 horas e 26 pessoas curadas. Nova Mamoré, 115 pessoas infectadas, uma nas últimas 24 horas e 33 pessoas já curadas. Pimenta Bueno, 93 pessoas aí infectadas pelo vírus, nenhuma nas últimas 3 nas últimas 24 horas e 37 pessoas curadas lá em Pimenta Bueno. Buriti, 72 pessoas curadas, 1 nas últimas 24 horas e 28 pessoas curadas. Itapuã do Oeste, 58 pessoas, nenhum caso registrado nas últimas 24 horas e 25 pessoas curadas. Alta Floresta do Oeste, 46 pessoas infectadas, 5 nas últimas 24 horas e 13 pessoas já curadas em Alta Floresta do Oeste, lá na Zona da Mata. Cujubim, 46 pessoas infectadas, nenhum registro nas últimas 24 horas e 30 pessoas aí curadas. Machadinho do Oeste, 43, nenhum registro e 4 pessoas curadas. Monte Negro, 41 infectados, 1 registro nas últimas 24 horas e 12 pessoas curadas. Espigão do Oeste, 38 pessoas, 1 nas últimas 24 horas e 33 pessoas curadas. Um bom número lá, graças a Deus, as pessoas estão conseguindo recuperar lá em Espigão do Oeste. Mirante da Serra, 33 infectados, 2 nas últimas 24 horas e 18 pessoas curadas. São Francisco do Guaporé, 32 infectados, 13 nas últimas 24 horas e 15 curados. Um bom número também. Alto Paraíso, 27 infectados, 5 nas últimas 24 horas e 6 pessoas curadas. Vale do Anari, 27 pessoas infectadas, 3 nas últimas 24 horas e 3 pessoas curadas. Campo Novo de Rondônia, 24 pessoas infectadas, 1 nas últimas 24 horas e 5 pessoas curadas. Nova União, 24 pessoas, 1 pessoa infectada nas últimas 24 horas e nenhum curado. Urupá, 23 pessoas infectadas, 1 nas últimas 24 horas e 22 curados. Um bom número lá, graças a Deus, estão recuperando bem lá em Urupá. Novo Horizonte do Oeste, 18 pessoas infectadas, nas últimas 24 horas não há registro de nenhum infectado e 12 pessoas curadas. Colorado do Oeste, 16 pessoas, sem registro e sem nenhuma pessoa curada. Todos ainda estão lutando contra o vírus. Governador Jorge Teixeira, também não há novos registros e nenhum curado. Também todos também lutando contra o vírus. Pimenteiras do Oeste, 16 infectados, 1 nas últimas 24 horas e 5 pessoas curadas. Cerejeiras, 15 pessoas infectadas, nenhum registro a mais e 2 pessoas curadas. Cacaulândia, 13 infectados, 100 novos registros e 2 pessoas curadas. Castanheiras, 12 infectados, não há novos registros, lembrando que a cidade lá está em lockdown e também as 12 pessoas aí estão aí lutando pela recuperação, nenhum recuperado ainda. Theobroma, 12 pessoas infectadas, 2 novos casos e 4 pessoas curadas do vírus. Castanheiras, já falei Castanheiras, né? Castanheiras, já falei. Theobroma, já falei. Vale do Paraíso, 12 infectados, nenhum registro e 5 pessoas curadas. Alvorada do Oeste, 9 infectados, 1 novo registro e 2 pessoas curadas. Chupinguaia, 9 pessoas, nenhum novo registro e 8 pessoas curadas. Bom número também lá. Costa Marques, 9 pessoas infectadas, não há novos registros e 6 pessoas curadas. Presidente Médici, 9 pessoas infectadas, não há novo registro e tem aí 6 pessoas curadas em Costa Marques. Santa Luzia do Oeste, 9 pessoas infectadas,
nenhum registro a mais e 2 pessoas curadas. Cadê aqui? Nova Brasilândia do Oeste, 8 pessoas infectadas, não há novos registros e 7 pessoas já se recuperaram. Rio Crespo, 7 pessoas infectadas, não há novos registros e 5 pessoas já se recuperaram. Primavera de Rondônia, 5 infectados, nenhum novo registro e os 5 já se recuperaram aí. Parabéns aí ao prefeito, parabéns à equipe de saúde que agiu rápido e parabéns também a todos aí que estão livres lá em Primavera de Rondônia. Seringueiras, 5 registros de Covid-19, um nas últimas 24 horas e uma pessoa recuperada. Cabixi tem 3 registros de Covid-19, nenhum nas últimas 24 horas e também os 3 ainda buscam aí a recuperação. Corumbiária, 3 registros, nenhum nas 24 horas e os 3 também já estão curados aí. Parabéns a todos. Teixeirópolis, 3 infectados, nenhum nas últimas 24 horas e os 3 ainda buscam a recuperação. Ministro Andreasa, 2 casos aí registrados de Covid-19, nenhum nas últimas 24 horas e 1 já recuperado. São Felipe do Oeste, tem uma pessoa que foi infectada, nenhum registro a mais e essa pessoa também já foi recuperada aí. Parabéns aí a todos aí. Agora a parte mais difícil, a parte mais dolorosa de você falar aqui sobre esse boletim da Gevisa Cesal é os números de óbitos e por municípios. Porto Velho registrou 238 mortes através do Covid-19, 7 nas últimas 24 horas. Ariquemes registrou 11 óbitos, 1 novo óbito nas últimas 24 horas. Guajará-Mirim, 32 casos. São Miguel, 5 casos. Candeeiro de Jamari, 6 casos. Ji-Paraná, 7 casos. Lembrando que eu estou falando dos óbitos por município, tá? Vilhena, 3 óbitos. Jaru, 2 óbitos. Cacoal, 2 óbitos. Rolim de Moura, 2 óbitos. Ouro Preto do Oeste, 1 óbito. Nova Mamoré e Pimenta Bueno registra 3 óbitos cada cidade. Buritis registra 2 óbitos. Cujubim registra 1 óbito. Espigão do Oeste, 2 pessoas vieram a óbito devido à Covid-19. Alto Alegre dos Parecidos, Mirante da Serra e São Francisco do Guaporé, cada um dessas cidades registra 1 óbito cada cidade. Alto Paraíso registra 2 óbitos. Campo Novo também registra 2 óbitos. Machadinho do Oeste, 1 óbito. Cerejeiras, 2 óbitos. Novo Horizonte do Oeste, 1 óbito. E Alvorada do Oeste, 1 óbito. Totalizando aí 332 óbitos no estado de Rondônia em decorrência da Covid-19. Lembrando que nas últimas 24 horas tivemos 8 novos óbitos no estado de Rondônia. Esses são os números aí da Covid-19 em Rondônia. E aqui você fica informado do que realmente acontece no estado de Rondônia. Agora você vai assistir uma entrevista da Sofia Aguiar, ela é ativista político lá da cidade de Guajará-Mirim. E um dia atrás ela fez um vídeo onde falava que Rondônia recebeu 1 bilhão e 700 mil, 1 bilhão e 700 mil reais, mil reais, que esse dinheiro tinha sido mandado pelo governo federal para o enfrentamento da Covid-19. Isso ela acabou entrevistando o secretário, acabou desmistificando isso aí e mostrando que o valor que veio do governo federal para a Covid foi pouco mais de 70 milhões de reais. Confira essa entrevista onde ela indaga o secretário, também explica como que foi, o que veio para Rondônia e o que não veio, fala sobre o Regina Passes, fala sobre as parcerias, muitas coisas aí você vai ficar ligado nessa entrevista. Uma entrevista aí de 16 minutos, onde você vai ficar bem informado do como que está sendo os gastos com o Covid-19 no estado de Rondônia. Confiram. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.
Vim aqui, cheguei rapidinho, a gente tem coisa de 15 minutos para falar, não é muito tempo, o secretário é muito ocupado, uma pandemia, né? Vão receber hoje o ministro da Saúde. Então, secretário, para ser bem objetivo, eu fiz um vídeo falando sobre 1 bilhão 700 e poucos milhões. E o senhor vai falar sobre esse valor, o que realmente é por Covid, o que veio do governo federal para ser tratado no Covid. Ah, bacana. Então, Sofia, as pessoas confundem esse 1,7 bilhão. Esse 1,7 bilhão não tem nada a ver com Covid. É dinheiro que já é repassado todos os anos do governo federal para os estados, não é só para o estado de Rondônia. Isso é para a educação, para a segurança, para a saúde, para todas as áreas. Tem royalties no meio, tem uma série de coisas. Então, assim, foi um equívoco de algumas pessoas que interpretaram mal esse repasse do governo federal e que, como eu disse, ele acontece todos os anos esses... Então, por Covid, quanto foi? Para ser bem objetivo, quanto veio? O Ministério da Saúde nos passou até agora, para a Covid, 71 milhões e 230. Esses 71 milhões ainda tem repasses para os municípios. 71 milhões veio para o Estado, Isso. em geral, só que repassado dentro do... para o senhor comandar como para os prefeitos, é isso? Do Ministério da Saúde veio 71 milhões para o governo do Estado, mas alguns desses aqui já estavam carimbados que era para distribuir para alguns municípios. E foram distribuídos para todos os municípios de Rondônia, de acordo com a sua população. Então, para o governo do Estado de Rondônia, para a Secretaria de Estado da Saúde, que veio do Ministério da Saúde, do governo federal, sobrou 56 milhões 480 mil 821 reais. Esse é o valor que veio do Ministério da Saúde, ou seja, federal. Entendi. 56 milhões e um quebrado foi o que ficou para o governo do Estado gerir dentro da pandemia em Rondônia. Na Secretaria de Estado da Saúde. Isso, o que sobrou foi de responsabilidade das prefeituras. Das prefeituras. Ok, agora eu vou... Desse valor que veio, até agora nós já executamos 22 milhões. Ou seja, desses 56 milhões, nós já gastamos 22 milhões. E tem algumas coisas que estão programadas, como por exemplo, leitos de UTI. A gente não contrata leito de UTI para um dia só, são leitos de UTI de hospitais privados para meses. Então esse restante do dinheiro vai ser gasto, porque cada dia que vai passando tem mais gente internada no Hospital Samar, no Hospital Santa Marcelina, no Hospital do Amor, e a gente tem que pagar. Por exemplo, a compra do nosso hospital de campanha, que inclusive eu quero te convidar para ir lá, fazer uma filmagem lá dentro do hospital de campanha. Talvez não hoje, porque o ministro vai vir aqui, está bem agitado, mas amanhã, na hora que você puder, a gente vai dar um pulinho lá. Eu faço questão que você vá lá para olhar com a gente no hospital de campanha. Tentar ser um pouquinho mais breve, vamos lá. Tá. Então, as 6 maiores despesas do estado de Rondônia dentro da pandemia, com dinheiro gerido pelo senhor, são basicamente a compra do Hospital Regina Paz, que são 12 milhões. Isso aqui, secretário, são dados da própria transparência do governo do estado. Aqui é da SAI Consultoria e Treinamentos. Só concluir aqui, já que você falou do hospital de campanha, o hospital de campanha ainda não foi totalmente pago. Por isso aqui, nós gastamos 22 milhões. Exatamente, foram 7 milhões e 200 mil reais pago até essa data aqui que foi postada na internet. O restante só vai ser pago quando ele entregar a obra. Tem os prazos dentro do contrato. Claro, agora vamos lá. As 6 maiores despesas que a Secretaria Estadual teve, não foi nenhuma delas com medicação. Então eu vou mostrar aqui para o senhor. Nós temos a maior despesa, o Hospital Regina Paz, que já foi pago 7 milhões e 200 mil reais, um total de 12 milhões a compra. Aquela empresa investigada pela PF, Baird Serviços Comércio Exterior Limitada, 10 milhões e meio, foi pago de imediato 3 milhões e 150 mil reais, 30% do valor. Também temos a Hanover Plásticos, um valor de 360 mil reais. Nova Analítica, 148 mil reais, a ILRA Bispo, 75 mil reais e Casa da Placas, 2.350 reais. Então, as 6 maiores despesas não foi gasta com medicação, foi gasta com infraestrutura e material. O senhor acha talvez que não seja aí que esteja o erro do grande número de mortes no estado de Rondônia comparado aos outros estados do país e alguns também no mundo? Por pensar em infraestrutura e não em uma ação medicamentosa de início? Vamos lá. Você está me falando de mortes, em Rondônia tem mais do que o restante do Brasil. Sabe? Não, Rondônia... alguns estados comparativos sim. Se o senhor pensar, por exemplo, nós temos aí o estado do Piauí, que é um estado gerido por petistas. Nós temos lá 3 milhões 264 mil habitantes. Rondônia nós temos 1 milhão 749, nós passamos da casa dos 300 mortos. Mas os dados que eu catei foi do dia 13. No dia 13, no Piauí, eles tinham 317 mortos, com 3 milhões 264 mil habitantes, né? Certo. Então, Rondônia, nós temos menos que 2 milhões. Então, deixa eu só te falar, já tem um errinho tem um viés na sua colocação. A gente não pode calcular dessa forma pelo número de habitantes. Vou te explicar por quê.
Tem países na África que tem 50 milhões de habitantes, tem 5, 6 mortos. Citando exemplo, você não pode dizer que lá é o melhor controle do mundo, é porque o vírus não chegou naquele lugar. Nós temos cidades... Por isso que eu estou citando para o senhor aonde o vírus chegou, porque, por exemplo, no Piauí ele está lá ao mesmo tempo que está aqui. Sim, aí você tem que calcular o seguinte, quantos mortos eles têm, ele tem que se calcular a taxa de letalidade do vírus. Você pega o número de mortes que tem e divide pelo número de casos confirmados no estado. Inclusive eu até tenho essa taxa de letalidade aqui. Quando você pega... Eu trouxe para o senhor, que é para a gente, tratando-se de números, né? Exatamente. Quando você pega a taxa de letalidade do estado de Rondônia, você observa que ela é uma das menores do Brasil. Quando nós pegamos aqui, que nós temos... Quando nós pegamos aqui que a gente tem 324 óbitos e divide por 11.865 pessoas que pegaram a doença no país, você vai ter uma taxa de mortalidade 11.865. Você tem uma taxa de mortalidade de 2,7% em Rondônia. Isso é a metade da taxa de letalidade, mais ou menos, do Brasil. Eu vou pegar aqui agora o dado real de hoje do Brasil, que esse dado ele muda de um dia para outro, né? Pode aumentar um pouquinho, pode diminuir um pouquinho, mas eu vou puxar o dado real do número de mortes no Brasil hoje, para te mostrar que no Brasil é quase o dobro do que tem aqui em Rondônia. Liga para a Maurinha, por favor, que está me ligando aqui. A nossa taxa de letalidade está aí, tá? 2,7% a nossa, eu preciso pegar aqui agora a do Brasil. Sim, mas vamos tomar, por exemplo, alguns estados. O senhor falou que a gente tinha que ser objetivo. Por exemplo, no estado do Goiás, eles têm 6.523 milhões de habitantes. E eles estão somando ao dia 13, quando Rondônia somava 309 mortes, o estado do Goiás somava 194 mortes. Um estado com o dobro, mais do que o dobro do total de habitantes de Rondônia, né? Nós Mas temos 1 milhão... a gente calcula, estou explicando, está calculando errado de novo. A taxa de letalidade do vírus você não calcula pela população. Você calcula o número de mortes pelo número de casos daquele estado. Então volto a dizer para o senhor, se o estado do Goiás, que tem praticamente o mesmo tamanho de Rondônia, pouca coisa maior, e eles têm mais do que o dobro de habitantes, eles conseguem ter menos infectados e menos mortes que Rondônia. Infectados. Sim, independente. Nós estamos falando de morte porque o nosso grande problema não é infectados, são as mortes, sim, né? Como que eles conseguem ter menos de 200 mortes e Rondônia consegue ter hoje porque mais de 300? Eles têm menos casos. Eles têm menos casos. Então, por que nós temos mais casos de infectados do que do Goiás? Agora sim, agora a sua pergunta começou a ficar dentro do padrão científico. Beleza. Eles têm menos casos do que aqui. O Mato Grosso do Sul tem muito menos ainda do que Rondônia. O vírus se disseminou menos. Santa Catarina também. Por que aconteceu isso? Como é que o vírus se dissemina? Ele se dissemina contágio de uma pessoa para outra. Então, aglomerações de pessoas não usarem máscara, não lavarem as mãos, se cumprimentarem com um beijinho, com um abraço, isso leva a uma taxa de infectividade maior, um número de contaminados maior. O senhor acha que não é o tratar das pessoas doentes nos primeiros casos? Por exemplo, a gente pegar um doente e não medicar ele no começo da doença, porque, segundo o que eu tenho estudado, o vírus ele tem 2 etapas. Ele tem a etapa viral, que são 7 dias de sintomas virais, e ele tem a etapa infecciosa, que é aquele que você, sendo um quadro de comorbidade, você pode precisar de uma UTI, entubar, algo do tipo. Se a gente pega essa pessoa infectada e manda ela para uma casa sem medicá-la, isso não é, de uma certa maneira, você colocar num grande risco as pessoas com comorbidade dentro daquela casa? Apesar, por exemplo, eu sou uma pessoa que não tenho comorbidade, tive o diagnóstico pela prefeitura, pelo governo e me mandaram para casa. Eu posso infectar meu pai, que é doente, e ele pode vir a precisar do hospital. Talvez esse não seja o problema? Você está confundindo de novo. Primeiro você falou de contaminação. É uma coisa completamente diferente. Sim, isso que eu estou me perguntando. Será que a nossa contaminação não também vem disso, dessa questão? Olha só. Goiás, eles têm 211 mortos e 7.944 infectados. Isso aqui dá uma taxa de 2,65%. A nossa em Rondônia é de 2,7%. É praticamente igual. Então assim, o que aconteceu em Goiás? Teve menos gente contaminada do que em Rondônia, mas mortalidade é a mesma. O senhor também consegue entender que a gente... Vamos lá, no Piauí, você falou do Piauí. Sim. Pega o Piauí que você falou que era um exemplo, tá, vamos calcular o Piauí. 317 mortos. Deixa eu ver. 374 hoje. Hoje. O Piauí está com 374 mortes. E quantos infectados? 10.350. 10.350. Vamos dividir aqui. Piauí, mortalidade no Piauí. 374 dividido por 10.350.
3,6%. Bem maior do que a mortalidade em Rondônia. Bem maior, a nossa é 2,7%. Então o senhor está calculando taxa de letalidade. O que significa a taxa de letalidade? Eu sei, o número de mortes perante o número de infectados. Para saber se os pacientes estão sendo bem cuidados ou não estão. Só que o que o senhor não consegue entender, que o cidadão rondoniense pensa, é o quê? Nós temos um grande número de mortes com o nosso pequeno número de habitantes. Isso é fato. Então, vocês se preocuparam em gastar com infraestrutura. As 6 maiores despesas não tem aqui... Vamos só concluir aqui para te provar que o que você está falando não está correto. Olha só, quando você vê que Goiás tem a mesma taxa de letalidade de Rondônia no vírus, significa que nós estamos tratando os pacientes iguais, de forma igual aproximadamente. Está morrendo o mesmo tanto das pessoas que têm o vírus. O Piauí, de 374, 10.350, eles têm 3,6 de mortalidade. Morre mais gente com coronavírus no Piauí do que gente de coronavírus em Rondônia. Então aqui nós estamos cuidando melhor do que lá. Qual é o problema? Não sei. Agora, infectividade, quantas pessoas estão infectadas no estado, aí já é outra coisa. O número de pessoas infectadas depende de contato. Para a pessoa se contaminar, é contato. É muita gente reunida. Isso. Contamina. Aí o senhor não acha que mandar uma pessoa... Não. O senhor não acha que mandar uma pessoa... Não, peraí. Você concordou comigo que no Piauí está morrendo mais gente infectada do que aqui? Não consigo concordar, porque se no Piauí, tipo assim, não pode falar que morre mais gente infectada, porque primeiro, infectar, o senhor dizer que a pessoa está infectada é uma questão de testar. Por exemplo, nós aqui podemos não ter sido todos testados, mas podemos, a maioria está contaminada. Então, ponto. Dizem que o número conhecido de infectados há pelo menos 85 vezes mais de casos reais conhecidos. Casos reais. Perfeito. Ou seja, se em Rondônia hoje nós temos aí 10 mil infectados, nós estamos beirando a casa de 1 milhão de infectados, não é verdade? Não, eu não concordo muito com esse número de 1 milhão. Não, estamos chegando sem ser conhecimento. Então, se no Piauí nós usarmos a mesma base, no Piauí eles têm mais de 2 milhões. Se segundo estudos científicos, que o senhor pode achar no Google facilmente, estão corretos, né? São os cientistas que dizem, não sou eu. Então dizer que 317 mortes perto de 2 milhões e 300 e poucas mortes também com 1 milhão é igual, eu não concordo. Tá certo que talvez a gente tenha um número de testagem menor do que em outro estado. Aí está provando a ineficiência do estado. O nosso está eficiente, está testando. É um dos que mais testou no Brasil. Mas continua sem provar a quantidade de casos reais, porque tantas são assintomáticas. Sim, concordo. E esse aí vai ser difícil diagnosticar mesmo. Exatamente. Então, não vale... licença, só lembrando que ela está citando estudos científicos, nós devemos lembrar que tem muitos estudos que não são confiáveis, como que a própria OMS confiou em um que não era confiável. Sim, e voltou atrás, né? Então só vale quando cabe a nossa narrativa. Então vamos lá. Sofia, agora você entrou numa coisa correta. Você está testando menos, a chance de você diagnosticar é menor. E aí tem que dar os parabéns para Rondônia, que é um dos que mais testa do Brasil. Proporcionalmente, Rondônia é um dos estados que mais testou no Brasil. Certo? Mas a taxa de letalidade nossa, a taxa de morte para quem tem o coronavírus é uma das menores do Brasil. Para casos conhecidos, volta a repetir. Isso, agora vamos Olha só, a taxa de letalidade do Brasil hoje está fechando em 5%. Quem quiser entrar nesse site, é o site que atualiza todos os dias. É rankbr.com.br. É o mais fácil, entra no Google e ele dá direto nesse site. Exatamente. Então, olha só, 5% a taxa de letalidade no Brasil e a taxa de letalidade em Rondônia, 2,7%. Nós temos metade da taxa de letalidade do vírus do Brasil. Ou seja, a Rondônia é um dos melhores estados do Brasil. Quando você compara, por exemplo, com o Amazonas, tem o dobro da nossa. Quando você compara com o Pará, tem quase 3 vezes a nossa. Mas se você colocar por número de milhão de habitantes, já que provavelmente todo mundo é infectado, a nossa taxa chega a ser uma das piores. Depende da narrativa que o senhor não é, porque taxa de letalidade do vírus, para saber se... São de números conhecidos. Taxa de letalidade do vírus, para saber se o tratamento está sendo eficiente naquele lugar, é divisão de número de mortes pelo número total de pessoas infectadas. Porque, por exemplo, se você pegar um país da África, a África foi um pouco contagiada. Por exemplo, nós temos aqui uma... Deixa eu só concluir. Você pega um país da África que tem 5 mortes só. Puxa, aqui tem 20 milhões de habitantes, só 5 mortes. É o melhor lugar do mundo de tratamento do Covid, e não é. Claro. Igual aqui, entendeu? O senhor pode ver, isso aqui são dados próprios de vocês, é da CESAL. Aqui nós temos essa curva. Aqui é no começo, em março. Aqui é em março, em abril. A curva da cura é a curva em vermelho e a curva de infectados é a curva em azul. Quando nós estávamos no meio de abril, praticamente, lá pelo dia 19 e 20, nós tínhamos a curva de infectados tanto quanto a curva de cura. Agora eu digo ao senhor, nessa época nós ainda não tínhamos os 100 mil testes de Covid
que vocês adquiriram. Ou seja, quanto subiu o número de testagem, caiu consideravelmente a curva de cura. Nós chegamos a ter dias que nem curva de cura nós tínhamos, mas tínhamos número de infectados. Aí volto a dizer para o senhor, é a narrativa do quantidade de conhecimento com quantidade de mortes. É uma coisa que, por exemplo, se chega hoje em Rondônia 1 milhão de testes para Covid, provavelmente, bom dia, tudo bom? O nosso número de infectados vai subir demais. Perfeito. Isso aí não é uma coisa que o Estado esteja errando ou acertando. É científico, agora, né? Perfeito. Agora, para concluir o que você estava falando, olha só. Para provar que nossa mortalidade é baixa, 2,7 é uma das menores do Brasil, 2 taxa de letalidade do vírus. E aí vem, nós instituímos os protocolos na rede estadual de atendimento, todos os hospitais nossos internou o paciente, porque o Estado tem a responsabilidade dos pacientes internados. Ele não é para cuidar dos primeiros sintomas. Atenção básica é então, hoje o fato de nós precisarmos muito de leito, a culpa não é do Estado, é das prefeituras que não fazem o tratamento nos primeiros sintomas? Podemos dizer que tem uma responsabilidade muito grande. Atenção básica aquela ação do governo do Estado, aqui no estacionamento do CPA, em fazer o drive-thru com teste de hidroxicloroquina, se foi feito em um dia, não poderia ter sido feito vários dias há mais de 2 meses atrás? É função do município. Aquilo foi apenas uma, vamos supor assim, uma amostragem do que poderia ser feito pelos municípios? Exatamente. Ali é uma responsabilidade do município. Nós fizemos essa atenção. Vou repetir. O Estado atende os pacientes graves. Geralmente paciente em UTI. Porém, eu ouvi do prefeito Wilson Chaves, ele falou na sua frente, na frente do governador, que a Prefeitura de Porto Velho não tem, isso é uma coisa pessoal, a Prefeitura de Porto Velho não é responsável por ter leitos de intensividade, leitos de UTI, leitos de CTI dentro daqui, é uma verba que ele falou que vai para o Estado e o Estado que é capacitado a isso? UTI, nenhuma prefeitura a priori, geralmente UTI aqui é do Estado. É do Estado. Entretanto, Vilhena construiu 10 leitos de UTI para Covid. Sim. Jaru construiu 5 leitos de UTI. Ji-Paraná construiu 10 leitos de UTI. Ji-Paraná está com um pequeno probleminha que não chegou a todos os equipamentos, mas Vilhena, Jaru, municipais, o senhor quer me dizer que isso não tem regência estadual? Eu estou querendo te dizer que nós estamos numa pandemia, que todo mundo tem que unir forças. Claro. Cada um tem que fazer. Exatamente é o que eu acho que faltou em Porto Velho. Se hoje nós temos um grande número de infectados e mortes, a maior do estado em Porto Velho, é pela falta da união do governo do estado com a prefeitura municipal para se tratar a cidade mais populosa do estado nos primeiros sintomas. Nós vemos na Zona Leste e na Zona Sul o descaso da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado nos próprios postos de saúde. Mas posto de saúde não é Estado, é municipal, mas como diz o senhor, se a nossa preocupação é com vidas, nós temos que ter uma união Estado e município, né? Porque são munícipes, porém eles são cidadãos rondonienses. Perfeito. O Estado passou recursos financeiros para todos os 52 municípios, não tinha obrigação de passar para todos. Dinheiro que veio do governo federal, que era para o governo do estado, o governador Marcos Rocha pediu para que fosse distribuído para os municípios. Equipamentos de proteção individual, vieram 6 ou 7 remessas, que eram para o governo do estado de Rondônia, e nós repassamos, a pedido do governador, para os municípios que eles estavam com dificuldade de EPIs. São coisas que nós fizemos além do que o estado deveria fazer. Ventiladores mecânicos, nós temos alguns ventiladores, estamos passando agora alguns para os municípios. Alguns municípios pediram, estamos passando. Temos obrigação de fazer isso como estado? Não. Nós estamos fazendo para ajudar a população. Porque quando a gente passa um ventilador, a gente vai ajudar aquela população. Aí fizemos aqui o drive-thru. E antes disso, eu ia comentando, que lá no começo nós montamos um protocolo baseado no protocolo do Ministério da Saúde. No começo, o senhor quer dizer, no primeiro mês? No começo da pandemia foi montado o protocolo para os nossos hospitais, para os pacientes internados. Então, todos os pacientes que eram internados, a gente começava com hidroxicloroquina, com azitromicina e disparava os gatilhos de acordo com alguns exames de laboratório da necessidade de usar anticoagulantes e da necessidade de utilizar os corticoides. Então, montamos esse protocolo e estamos seguindo rigidamente. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, meus amigos, aqui ao meu lado o senador Marcos Rogério, que está trazendo boas notícias para Porto Velho. Prefeito, primeiro um prazer muito grande estar aqui em Porto Velho. Nós destinamos para a nossa capital, numa ação conjunta com a deputada Mariana Carvalho, 20 respiradores para atender tanto aquelas situações de emergência nas UPAs quanto transporte. Esse recurso foi assegurado junto ao Ministério da Saúde, comprados pelo Ministério da Saúde e entregue à nossa capital Porto Velho. São 20 respiradores para salvar vidas no enfrentamento à Covid. E a notícia agora é que nós coloquei mais 10 milhões de reais
para custeio no enfrentamento à Covid. No momento em que a população sofre com a Covid e Porto Velho tem um agravamento da situação, é preciso ter instrumentos e recursos para o enfrentamento. É preparar o plano de ação, prefeito, e o recurso já está assegurado junto ao orçamento do governo federal. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, deputada Mariana Carvalho. Parcerias como essa, o auxílio da bancada federal se fazendo presente aqui na capital do estado, aqui em Porto Velho, é fundamental para que possamos efetivamente enfrentar com mais eficácia e efetividade esta ameaça tão séria à nossa saúde. Muito obrigado, senador, mais uma vez. Muito obrigado, deputada Mariana. E um grande abraço a todos vocês. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Senhores e senhoras, hoje é um dia importante para todos nós, porque nós fomos, inclusive, obrigados, que é algo que é contra a minha vontade, nós fomos obrigados a dar uma parada em muitas atividades aqui na cidade de Porto Velho e Candeias de Jamaria. Por que isso? Porque o número de leitos que a gente necessita para poder atender a população tinha chegado ao fim. Então é necessário que nós façamos tudo o que é possível para poder salvar vidas. E isso não foi sozinho, não foi um pensamento que eu desejei parar. Na verdade, foi em união com os empresários, com toda a equipe de governo, para que nós pudéssemos então trazer segurança. Porque nós temos que pensar de duas formas. Precisamos pensar na saúde e pensar também na questão da economia, né? Porque sem as duas, as coisas não caminham bem. E hoje nós estamos andando, né, caminhando com dificuldade nas duas áreas, tanto na área da saúde quanto na área da economia. Por isso que nós precisamos ter esse total alinhamento. É importante frisar que a partir desse novo decreto, que a gente vai providenciar ele hoje, ele está sendo elaborado, né? Então hoje ele vai passar a vigorar, nós vamos fazer algumas alterações nas regras. Por exemplo, a taxa de ocupação de leitos, que era de 50%, nós vamos agora colocar para 80%. Mas por que isso? Porque nós estamos conseguindo novos leitos. Então, essa semana, esses 8 dias, foram extremamente importantes para que nós adotássemos essas providências, né, e assim poder proteger a saúde da população, a vida da população. Além disso, nós vamos permitir, nós já entraremos na fase 2. Em razão dessa alteração, nós vamos fazer Porto Velho, Candeias de Jamaria, entrar na fase 2. Né? As outras cidades que estão em melhores condições poderão até, quem sabe, subir de fase também, de acordo com a possibilidade de leitos próprios, de UTI, né, para poder atender a população. Os shoppings, nós tivemos uma questão muito importante. O Grupo Pensar Rondônia, né, juntamente com o Porto Velho Shopping, fizeram um contato, inclusive, com o Hospital Sírio-Libanês, lá em São Paulo, não é isso? E ele tem algumas regras de abertura de shopping. Então, os shoppings voltarão a funcionar aqui nessas duas cidades e no estado também como um todo. Entretanto, a praça de alimentação, ela não vai poder funcionar ainda, tá? Então, a praça de alimentação, se foi tudo acertado, ainda vai ficar fechada por enquanto. Agora, as lojas, sim, elas poderão abrir. Um assunto importante que a gente tem que pensar também é que, apesar de nós estarmos avançando um pouco e nós não chegamos ainda ao topo da crise dessa doença, né, mas a gente criou novos leitos, trabalho dedicado do secretário de Saúde, trabalho em parceria com os empresários, controle financeiro da Cefim. Então, nós conseguimos, então, fazer algumas ações que vêm trazer melhoria para a sociedade. Entretanto, essas melhorias
poderão permanecer ou ainda avançar na medida que a população, que inclusive a população de Porto Velho nos ajudou agora nesse momento, porque a gente viu através do monitoramento que tem uma empresa que faz para o mundo inteiro, né? Então a gente acompanhou o site deles e a gente acabou percebendo que houve uma redução do andar realmente nas ruas, e isso permitiu com que nós tivéssemos sim um avanço da doença, que é natural, mas não com a expectativa que se tinha antes, seria muito maior. Então, nesse momento, a gente consegue abrir, mas é necessário que a população ela continue, ela intensifique a utilização do álcool em gel, do álcool 70, cuidado na hora de entrar em casa, deixar o sapato do lado de fora, cuidado de manter quem tem que ficar em isolamento isolado, o uso de máscaras ainda é determinado, é necessário que se use as máscaras para evitar o contágio, né? Basta dizer que a máscara é tão importante que nós temos vários médicos e servidores da saúde trabalhando, policiais, né? Alguns se contaminaram, mas nem todos. Por quê? Porque a máscara ela faz a proteção, né? O asseio das mãos ela faz a proteção. Então é isso, senhores, é uma boa notícia para a nossa cidade, mas é importante que todos nós estejamos juntos, unidos, no sentido de combater essa doença e fazer o desenvolvimento do nosso estado. Então, para começar esclarecendo, houve alguma matéria que saiu em algum meio, em algum site, dizendo que o grupo Pensar Rondônia teria construído toda a estrutura do SEDA. Tá? Eu quero esclarecer aqui que recebi, há uns 20 dias atrás, uma solicitação do senhor secretário da Saúde, Fernando, pedindo um apoio que nós pudéssemos fazer alguns reparos, alguns equipamentos, ar-condicionado, uma parte de pintura, uma reforma em banheiro, para que ali viesse a ser utilizado o mais rápido possível. Tá? E o grupo Pensar Rondônia, encabeçado pelo empresário Adélio Barafal, tá? Especificamente nessa obra, tá? Com mais alguns empresários, fizemos esse apoio e foi entregue há uma semana, 10 dias atrás. A mesma coisa, a Prefeitura de Porto Velho, através da secretária Marilene, nos pediu um apoio para equipar a policlínica na Zona Leste e que também, pronto, diversos empresários, cada um contribuiu com a parte, tá? E também atendemos. Tá? Ou seja, nós, Grupo Pensar Rondônia, composto por 28 entidades, uma das nossas preocupações, com certeza, é a economia, porque a economia é empresa e é emprego que é a sociedade. Porque se a gente fecha a empresa, fala as empresas, isso vai repercutir também na sociedade, porque é mais pessoas empregadas. E pessoas empregadas é um caos social lá na frente. Tá? Então, por isso, eu peço aqui, inclusive aos empresários, que vamos cumprir os regramentos, tá, que está saindo esse decreto hoje. Nós precisamos que os senhores sejam o primeiro a fiscalizar, porque senão, se nós não o fizermos, nós poderemos ter problema mais tarde. Tá? Porque se nós não cumprir, termos que daqui a 10, 15, 20 dias voltar a fechar, isso será negativo para todos, não é só para o empresário, é para a sociedade no geral. Tá? E ao mesmo tempo, eu peço aqui também aos empresários de alimentação que vamos pensar nos pequenos também. Nós temos visto que alguns não têm cumprido, tá, o seu regramento, tá, fazendo assim com que fique aglomerações de pessoas. Inclusive ontem, conversando com o prefeito de Porto Velho, porque é obrigação do município fazer essa fiscalização, que a partir de hoje eles vão começar a fazer um regramento mais forte. Porque precisamos que todos façam a nossa parte. Porque não adianta se cobrar só do poder constituído, só do governador, do prefeito, que isso não será possível. Não será possível. Um outro item que nós, gostando da verdade, também vimos, inclusive, dizendo que tinha sido um empresário do grupo Pensar Rondônia, dizendo que tinha, numa xerifada do governo, 50 ventiladores desde 2017 para Guajará-Mirim. Isso também não é a verdade. Tá?
O que eles têm lá são 50 leitos, tá? Mas não ventiladores, até porque em Guajará-Mirim, aquele tamanho, ter 50 UTI é descabível, realmente não caberia na cabeça de qualquer pessoa que tem um pouco de conhecimento de Guajará-Mirim. Tá? Então, e também não partiu do Grupo Pensar Rondônia, que isso é bem claro aqui também. Tá? No geral, eu gostaria, uma vez, pedir à sociedade, tá? Toda, os senhores e as senhoras, que vamos usar máscara, vamos usar álcool em gel, vamos respeitar o distanciamento, que às vezes quando o empresário pedir ao senhor ou à senhora o afastamento, tá? Ele está pensando no seu bem, tá? Não é só na questão do empresário. Tá? Então nós temos essa consciência, e volto a pedir aos empresários, vamos cumprir o regramento. Tá? Nós temos trabalhado em conjunto, governo, estado, prefeitura, Ministério Público, também importante, doutora Emília, doutora Flávia, na qual temos conversado, tá? Buscando e mostrando para ela, e ela inclusive já me disse isso, que está gostando da posição dos empresários, e está preocupado com vida, e eu quero aqui, mais uma vez, pedir o apoio do Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, que nesse momento agora nós não temos inimigo. Tá? O único inimigo de todos nós, empresário, político, empregado, é o Covid-19. Então, nesse momento, tem alguns regramentos, sabendo que é constitucional, mas que precisamos, algumas vezes, avançar para salvar vida, porque vida é mais importante que tudo. Então, falando um pouquinho dos dados de Rondônia nesse momento, nós temos 11.865 pessoas confirmadas com coronavírus até o momento. A excelente notícia é que nós temos 4.327 pessoas completamente curadas desse vírus no estado de Rondônia. Isso nos dá um percentual de 36,4% de pessoas que já não têm mais a doença, já passaram por isso, já voltaram às suas atividades, já estão curadas. Nesse momento, 360 pessoas estão internadas no nosso estado, 324 óbitos. A gente lamenta esse número de óbitos, óbvio. Se tivesse uma pessoa morrido, seria muito ruim com esse número todo. É péssimo, entretanto, a gente tem que lembrar que Rondônia hoje tem 2,7% de letalidade do vírus. É uma das menores taxas do Brasil. A média nacional é o dobro disso. Então, nós temos metade da taxa de letalidade que tem o Brasil, 2,7%. Repito, se fosse uma morte só, seria muito ruim. Realizamos até o momento 41.429 testes, exames realizados hoje, até agora no estado de Rondônia. Quanto aos nossos leitos de UTI, no Semetron temos 89% de leitos ocupados, na AME 77%, no Hospital de Base 90%, no João Paulo 62,5%, no Samar 93% e no Hospital do Amor 100%. Essa é a taxa de ocupação dos leitos de UTI da nossa capital. No interior, no Hospital Regional de Cacoal, nós temos 90,9% e no Hospital Euro 50% de taxa de ocupação de leitos de UTI. Quanto aos nossos servidores, nesse momento nós temos 848 servidores afastados da Secretaria de Estado da Saúde. A grande maioria hoje são do Hospital de Base. Esses servidores, temos que lembrar que tem servidores afastados porque estão positivos, só no Hospital de Base são 163 positivos. Temos aqueles que são suspeitos, estão aguardando exames, e tem ainda aqueles servidores afastados que têm comorbidades ou têm acima de 60 anos, que também não estão no fronte de batalha. A boa notícia é que nós já temos 560 servidores completamente curados de coronavírus no estado de Rondônia. Da Secretaria de Estado da Saúde, 560 guerreiros já voltaram para o fronte de batalha, tiveram afastados durante um tempo porque estavam doentes, mas agora já voltaram a salvar vidas. Quando a gente junta estado com município, são 951 pessoas que já estão trabalhando no fronte de batalha contra o coronavírus e em favor da saúde do nosso povo. Um dado importante, força-tarefa lá de Guajará-Mirim. Quando nós fomos para lá, a equipe foi para Guajará-Mirim, nós tínhamos 37,5% de mortalidade naquela cidade. Hoje a mortalidade acumulada é de 4,6%, caiu de 37,5% para 4,6%. Mas quando a gente analisa a mortalidade só nesse período que o Estado, do período que o Estado esteve lá, chegou lá para cá, a mortalidade é de 2,6%. Se a gente separa as mortes anteriores e contabiliza só as mortes desse período e o número de casos, a gente tem 2,6%, portanto,
nós conseguimos reduzir de 37,5% para 4,6% a mortalidade acumulada, e nesse período nós temos 2,6% de mortalidade, quando houve esse apoio do governo do estado de Rondônia lá em Guajará-Mirim. Estivemos nesse fim de semana em Cacoal, fazendo um drive-thru lá também, como foi feito aqui em Porto Velho. Testamos 612 pessoas no município de Cacoal. Foi uma ação extremamente importante, que teve várias parcerias, governo do estado de Rondônia com várias secretarias, SESDEC, SEJUCEL, as Forças Armadas, né, a 17ª Brigada de Infantaria de Selva, mandou seus soldados, comandados aí pelo General Lima, a Força Aérea Brasileira também, a Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros, a AGVISA, Defesa Civil, Polícia Militar, Secretaria Municipal de Trânsito de Cacoal, os nossos servidores lotados lá em Cacoal e a Secretaria de Estado da Saúde com servidores, alguns servidores daqui que se deslocaram para lá para fazer essa grande ação lá no município de Cacoal. Lembrar ainda, senhores, que está havendo algumas aberturas, o shopping vai abrir lojas, etc., mas o distanciamento social ainda é primordial. Não podemos nos esquecer que isso não acabou. Nós precisamos manter esse distanciamento, manter o uso de máscaras, evitar aglomerações, lavar as mãos, higienizar sempre, não cumprimentar as pessoas com beijinho, com abraços, evitar, não pode ter festa junina, comemoração de festa junina de jeito nenhum, aniversários, velórios, tem que evitar, isso aglomera pessoas, isso transmite vírus. Estamos no mês de junho, é tradicional a festa no Brasil, mas infelizmente esse ano não dá para ter festa junina. É um ano de exceção, é um ano que nós devemos segurar para evitar um contágio maior de pessoas, mais pessoas graves e mais pessoas morrendo no estado de Rondônia. Importante lembrar que esse decreto do governador, que foi uma parceria, foi comentado com os empresários, comentado com a Secretaria de Saúde, com o Ministério Público, com várias instituições, tem dado resultado. Por exemplo, nós tínhamos, 4 dias atrás, média de 700 casos por dia de novos casos em Rondônia. Isso baixou 3 dias atrás para 677, depois para 484 e ontem nós tivemos 155 casos novos de coronavírus. Foi única e exclusivamente essa ação do decreto? Não, mas eu tenho certeza que o decreto ajudou muito para isso e esses casos vêm caindo gradativamente em Rondônia. É aquilo que eu tinha falado. Quando você tem qualquer medida quanto ao coronavírus, as consequências dela, positivas ou negativas, elas vão aparecer depois de 10, 9, 10, até 15, 16 dias. Então começou a aparecer as benesses desse decreto e de algumas outras ações que nós fizemos. Agora isso deve perpetuar por mais alguns dias. Tudo que a gente tem feito aqui no estado tem feito muito pensado. E como nós falamos aqui, está o Grupo Pensar Rondônia, está o Ministério Público, estão, enfim, vários órgãos pensando juntos, a própria Assembleia Legislativa também, a gente tem diálogo tranquilo, inclusive com o presidente da Assembleia. Então tudo que a gente vem pensando, né, é para evitar que haja problemas graves. Então a gente tem que pensar na questão da saúde, mas pensar também na questão da economia, né? Então é lógico, com o aumento do número de leitos, que nós adquirimos o Regina Passes, ele vai estar entregando leitos agora, mais leitos posteriores, e já considerando que nós estamos chegando ao pico da doença e posteriormente a tendência é uma queda, então, e a gente vem conseguindo trazer, e vocês acompanharam isso, a gente vem conseguindo trazer, né, esse pico para mais tarde, até para que nós pudéssemos adotar todas as medidas necessárias. Então a gente tem a segurança de que o que nós estamos fazendo pensando no bem da população. Agora, como nós falamos aqui várias vezes, meu amigo, é importante que a população ela esteja junta, que ela ajude, que ela colabore com a questão da limpeza, da higiene, porque não adianta fazer muitas e muitas ações se as pessoas não aderirem. A gente sabe que a adesão não é de todos, né? Infelizmente, não é de todos, mas uma grande parte da população entendeu, tanto que a gente anda aí pelas ruas, as pessoas de máscara, né? Então, isso é a prova de que as pessoas estão sentindo que algo mudou. E eu falo mais,
uma coisa importante a deixar aqui. Depois do coronavírus, até hoje nenhum governador aqui do nosso estado de Rondônia enfrentou uma pandemia. E a gente sabe que você não consegue agradar a todos. É impossível você atender a todos na questão econômica e atender a todos na questão da saúde. Existem pessoas que querem ficar trancadas dentro de casa. E existem pessoas que querem sair para trabalhar. A gente até conversou sobre essa questão, né? Agora, nós estamos lutando com todas as forças que nós temos. E o pior, no momento de crise, ainda começam depois as fake news, as enganações, como bem disse aqui o seu Chico Holanda, programas de TV, inclusive dizendo que o Grupo Pensar Rondônia fez uma denúncia de que havia 50 respiradores parados. Então, a gente fica triste com isso, porque isso prejudica a população, né? Ou tenta desviar a população para algo que não é real. No entanto, a gente tem batalhado, nós temos corrido atrás, o governo federal extremamente alinhado, né? O ministro Pazuello tem sido um grande parceiro, né? E já falou para mim que vai continuar sendo assim, né? O presidente Bolsonaro preocupado também, né? Nesse período agora de pandemia, nós conversamos algumas vezes, né? Eu expliquei, inclusive, a necessidade que eu não ia fazer lockdown, que eu iria fazer uma restrição maior, né? E que nós estávamos entregando aqui medicamentos. Enfim, eu acredito que nós conseguiremos passar dessa crise, né? E passar de forma honrada. A nossa saúde, da forma como ela veio aí nos últimos anos, é uma saúde precária, né? E nós estamos trabalhando em cima disso, né? Para que a gente consiga mudar. Por isso, nós estamos construindo, ou na verdade, iniciando, já fase bem avançada, a questão do euro, né? Nós estamos já em fase bem avançada. O edital deve sair. Sim, o edital vai sair, houve audiência pública, enfim, várias ações já foram realizadas, mas não só isso, né? Nós precisamos de fazer com que a nossa saúde saia do que era. Antes, quando eu assumi o Estado, vocês lembram que tinham várias pessoas jogadas pelos corredores do João Paulo II? Isso era notícia fácil, né? Em todos os meios de comunicação. Então, o que nós fizemos? Alugamos leitos de hospitais privados, né? Então, pessoas que estariam no chão do João Paulo II ou nos corredores passaram a ser atendidas com respeito, com dignidade. É isso que a gente vai fazer. Chegou a pandemia, não é? Chegou a pandemia, mas nós vamos vencer essa doença. E nós vamos fazer o nosso Estado ficar forte. Eu não tenho dúvida disso, né? Eu lamento, fico triste, né? Até por amigos meus que perderam a vida, mas eu tenho certeza que a gente vai passar por essa crise com o menor impacto possível e assim desenvolver o nosso Estado. Senhores e senhoras, muito obrigado. Deus abençoe.